Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar hoje respondendo algumas questões que nós fizemos no simulado, tá? Algumas delas referentes à bioquímica de alimentos, tá? E outra à análise de alimentos, também chamada de bromatologia, tá bom? Nessa primeira parte vamos estar falando, tá, sobre aquecimento de carboidratos, também chamado de escurecimento não enzimático. Mas antes de tudo, o que seria o escurecimento enzimático? É aquele que é o resultado da ação de enzimas. Então, por exemplo, quando você tem a maçã e você corta a maçã ao meio, aquela maçã, quando exposta ao oxigênio, vai fazer com que uma enzima chamada polifenol oxidase, a partir do contato com o oxigênio, resulte no escurecimento daquela maçã. Então, a gente chama isso de escurecimento enzimático. No entanto, a questão estava falando sobre escurecimento não enzimático. O que seria isso? Bom, quando a gente tem um tipo de carboidrato que nós chamamos de açúcares redutores, ou seja, aquele açúcar, né, monossacarídeo que tem, tá, na sua extremidade ou no meio da sua cadeia, tá, ele tem um grupo carbonila, o C-O, tá, livre, tá, para se ligar. Muito bem, quando eu tenho um açúcar redutor, e aqui que está a jogada, na presença de um grupo nitrogênio, tá, seja ele aminoácido, peptídeo, proteína, enfim, se eu tenho um açúcar redutor, na presença de nitrogênio, ao fazer o aquecimento desse açúcar, eu vou ter a formação de um composto de alto peso molecular, escuro, tá? Chamado melanoidina. E essa melanoidina, ela é formada pela reação de Maillard, ok? Nas melanoidinas, né, é onde a gente encontra aquele sabor, aquele cheiro característico de pão, de croissant, que tanto nos agrada, tá? Também pode ser encontrado, né, de uma maneira negativa, como às vezes é encontrado em sucos de laranja pasteurizados, tá? Mas lembrando, quando eu tenho o aquecimento de um açúcar redutor, na presença, aqui que está a jogada, tá? Na presença de nitrogênio, eu tenho a formação de melanoidinas pela reação de Maillard. Outro tipo de escurecimento não enzimático de carboidratos é quando tem um carboidrato que não é um açúcar redutor, como por exemplo a sacarose, aquele açúcar do cafezinho, sabe? Feito a partir da cana-de-açúcar. Quando eu tenho esse açúcar aquecido, mas sem grupos de nitrogênio, ou seja, não vai ter aminoácido, nem proteínas, nem peptídeos, enfim, é na ausência de nitrogênio. Eu não vou ter a formação de melanoidinas, eu vou ter a formação de caramelo. Então, quando você pega o açúcar do cafezinho, coloca um pouquinho de água que seja e aquece, ok? Eu vou ter a formação de um caramelo e não mais a formação de melanoidinas. E a gente chama a formação de caramelo, né, que ocorre a partir da reação de caramelização. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre acrilamida, que era o item 3 da questão. O que é a acrilamida? É uma substância que ela surge a partir do aquecimento de carboidratos acima de 120 graus, com ótimo até 200 graus. Por isso que quando a gente aquece, por exemplo, uma batata, né, para fazer batata frita, né, e você utiliza o óleo lá em 180 graus, que é o ideal, né, o que vai acontecer? Pode haver a formação de uma substância que é neurotóxica, fracamente carcinogênica, ou seja, que pode dar câncer, tá? Então, acima de 20 graus Celsius, se o carboidrato é aquecido, pode formar acrilamida e com ótimo, né, ali na casa dos 200 graus. Acima de 200 graus começa a haver a destruição até mesmo da acrilamida pela alta temperatura. Muito bem, então isso é complicado. Produtos alimentícios que têm alta área superficial, como por exemplo batata, ok? É mais fácil disso acontecer. Esse tipo de processo de formação de acrilamida não ocorre em alimentos que têm alta umidade, ou seja, a acrilamida ocorre em produtos que são bem secos e em alta temperatura, ok? Espero que você tenha tirado a sua dúvida e qualquer dúvida que ainda tenha persistido, procure a gente no curso ali da nutrição, tá bom? Um abraço!